Olá, muito boa tarde. O 1º de maio é este ano bem diferente das últimas décadas, sem deixar de evocar direitos, liberdades e garantias que devem fazer parte de todos os cidadãos e que, no contexto atual, é urgente não esquecer. Um tema que vamos ter presente neste programa, que à sexta-feira é dedicado à análise de textos da Bíblia, contando hoje com a presença do Padre João Lourenço. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre João. De facto, esta circunstância de um 1º de maio, nas circunstâncias em que estamos a vivê-lo, eram inimagináveis, se calhar, nas últimas décadas, não é? Sim, renovando as saudações e particularmente hoje dirigidas, no fundo a todos aqueles, porque no fundo todos trabalhamos e todos vivemos do trabalho. Eu acho que isto é uma dignidade, é uma responsabilidade, mas também é uma dignidade muito importante para o homem, que não é apenas um ser de consumo, mas também é um ser que cuida de si, produz e no trabalhar providencia para que os outros possam beneficiar daquilo que é seu e ele possa beneficiar daquilo que é dos outros. Eu acho que esta condição do trabalho, e é um dia que sempre me mereceu muita estima, tendo em conta naturalmente quanta gente sacrifica no seu trabalho para isto. Estou agora concretamente a lembrar-me desta crise, toda a gente que está na linha da frente, que supera as horas do seu trabalho, os riscos, eu diria até muitas vezes os temores que tem para se confinar. E portanto deixo aqui também uma saudação não apenas extensiva a todos, naturalmente, mas particularmente dirigida àqueles que estão mais envolvidos nesta questão. Em relação à questão das liberdades materiais objetivas, eu acho que ninguém pensava que elas pudessem vir a ser restringidas. Agora, acho que não vale muito a pena ficar a chorar pelo leite derramado, como às vezes costuma dizer. E às vezes é o que nós mais ouvimos, não é? Eu acho que vale a pena, sim, pensar que temos de construir. Começar a pensar em construir uma sociedade com novos parâmetros. A pensar a partir das pessoas e não a partir de pressupostos imaginários que, enfim, à volta dos quais gravita muita gente e à volta dos quais se constroem muitas coisas que depois não têm consistência humana. Nós temos, por exemplo, uma questão dos paradigmas, dos modelos. A maioria dos modelos sociais que hoje em dia nos são apresentados, até agora, caem todos por terra diante desta crise. Era bom a gente pensar que tem de haver outros modelos, outros paradigmas. Tem de haver outras motivações. Não pode continuar a funcionar só o objetivo do lucro, do ganho, do subir à custa de qualquer coisa. Temos de ter energias e objetivos para melhorar a situação, mas isso seja pensado um bocadinho a partir das pessoas, principalmente a partir das situações concretas, a partir da vulnerabilidade de todos nós. A condição humana é uma condição vulnerável. A nossa fragilidade tem de ser providenciada nesse sentido. E temos, inclusive, de fugir a determinados lugares comuns a que hoje muita gente continua, ou pelo menos até agora se entregava, não é? Concretamente, em termos de cuidados, em termos de saúde, em termos de organização da vida, em termos de disponibilidade de tempo. Há dias havia qualquer coisa que dizia: todos se lamentavam por não ter tempo. Agora já temos muito tempo e já não queremos aceitar o tempo. Ninguém tinha tempo para dar aos seus filhos. Agora têm os seus filhos em casa e já não os querem ter. E com isto na realidade social, nas famílias, etc. Por exemplo, a propósito do trabalho deste dia, enfim, as análises partem de muitas perspectivas, também a da doutrina social da Igreja, também a bíblica, e ela pode nos levar a olhar o trabalho não só como fonte de rendimento, mas como ambiente de realização que a pessoa necessita. Sim, e de construção do bem comum. Construção do bem comum, acho que é uma coisa que é muito bonita, que na Bíblia se diz com palavras próprias de um tempo: cultivai e dominai a terra. Eu acho que isto é importante. Dominar a terra, cultivá-la, transformá-la, é para o bem de todos. Se calhar percebemos mal essa parte do dominai.
Pois, é que o dominar não significa assambarcar, não significa fazer meu, significa, de alguma forma, criar situações para vencer as contrariedades que a própria natureza nos oferece, não é? Superá-las, vencê-las, minimizá-las. E, portanto, não sermos escravos da realidade, também não tornar a realidade nossa escrava. Porque é isso que acontece. Por exemplo, temos agora uma belíssima oportunidade de repensar várias coisas na linha de uma certa harmonia universal, de uma ecologia integral, que não seja apenas aquela ecologia fantasiosa dos mais gases ou menos gases. É importante tocar nisso, mas não passa por aí. Ninguém se preocupa, sei lá, por exemplo, com a ecologia dos ruídos. É uma coisa que eu insisto muito porque sou um bocadinho vítima disso. E agora percebemos como, por causa da pandemia, de facto, até os ruídos diminuíram drasticamente. Há coisas em que toda a gente está a pensar isto, aquilo, aquilo outro. Não, ninguém pensou, por exemplo, em determinados eventos desportivos que são feitos com grande pompa e circunstância e que, no fundo, são os maiores poluidores. Estou-me a referir às Fórmulas 1, 2, 3, 4 e 5, quantas quiserem, não é? E isso é transformado num paradigma de social. Quer dizer, quem vai a essas coisas é BIP. E é daí que vêm algumas destas coisas que agora temos. E não ontem, ou antes de ontem, foi o dia acho que foi ontem, o dia do ar, da atmosfera, qualquer coisa. Em relação ao dia em que gravamos, sim. Exatamente, e dizia 6.000 pessoas morrem por ano neste país, vítimas de todas estas questões. É claro que há instrumentos que são úteis. Eu não estou aqui a falar que o avião e que o carro e que os meios de transporte são importantíssimos e não podemos viver hoje sem eles. Mas há superficialidades que são muito mais gravosas que isso, mas porque são superficiais e foram catalogadas como um estatuto de alta sociedade, aí já ninguém fala, ninguém pia. É preciso olhar também um bocadinho para isso. Era preciso modelar. Modelar significa racionalizar, criar critérios para essas coisas e pensar exatamente em função do homem, da sua contingência, das suas limitações. Esta pandemia vai nos trazer a todos o sentido da vulnerabilidade e da fragilidade humana. E estamos, de facto, todos nesse barco. Estamos todos nesse barco, ninguém está fora. Estes meus reparos são apenas um bocadinho chamada a atenção, mas não tenho veleidades que isto tenha grande escuta e que tenha grande acolhimento, mas também não me dispenso de ter opinião sobre muitas destas coisas, mesmo que toda a gente pense ao contrário. Sim, mas felizmente que o debate social em torno desta pandemia é por aí que está a acontecer. Claro que há o passo seguinte, que é de facto haver aqui uma transformação para que isto não regresse tudo mais ou menos de igual forma. É que eu temo muito que depois de passar isto, volte tudo. Eu recordo-me que após a crise de 2008, 2012, toda a gente dizia nada vai ser como antes. O que é que nós verificámos em 18, 19, coisa parecida? Já estava muito pior que antes. A concessão de créditos sem cobertura já estava muito pior que antes. E muitos deles não são necessários, não são primeira necessidade. Ninguém precisa ter 3 casas. Ora, todos precisam ter uma casa para criar o seu espaço humano. E esse equilíbrio é que interessa fazer. E é este equilíbrio que é preciso ter. Quais são, de facto, obviamente, as necessidades. Mas eu não preciso, mas eu quero ter. Pois é os quereres que era preciso domesticar. E ao eu querer, pensar o que é que daí advém como realidade social, que consequências terá. E chegamos àquela solidariedade bíblica, creio eu, que é não dar o que sobra, mas dar a partir do que precisamos também. Repartir não significa dar o que se esbanjou, que sobrou. Não, repartir significa exatamente pegar no bolo, parti-lo e reparti-lo. E esta dimensão é muito importante. Vamos a textos mais específicos, nomeadamente estes que fazem parte da proposta da liturgia para este domingo. Sim, quarto domingo da Páscoa, conhecido pelo Domingo do Bom Pastor, não é? Por causa desse episódio que os evangelhos narram e que, antes de o comentar, vamos então ouvir esse texto do Evangelho de São João no capítulo 10.
Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Padre João Lourenço, que inspiração encontramos neste texto, também para as circunstâncias da atualidade? Olha, este texto, creio eu, que é um texto que nasce certamente da palavra e da experiência dos apóstolos com Jesus, mas nasce também muito da experiência dos próprios apóstolos, já depois com as suas comunidades, os seus grupos de crentes que foram crescendo à sua volta. E é um texto que radica numa experiência muito interessante do povo de Israel. Está aqui, dentro deste texto, a memória religiosa, social e cultural, ou se quisermos, cultural, social e religiosa de uma grande tradição bíblica. O tema do pastoreio está associado à identidade do povo de Israel, um povo de nómadas, de pastores. Sabem qual é a figura de pastor? Uma coisa que hoje, na maioria das nossas sociedades, já não sabemos, não é? A não ser pelas imagens virtuais, não é? E às vezes pensam que o ser pastor é andar com um pau atrás das ovelhas. Não, ser pastor é ter o cuidado, é ter o carinho, é ter a atenção. E Jesus diz-lo de uma forma muito bonita: e elas conhecem a minha voz e chamam-me pelo seu nome. Não quer dizer que Jesus estivesse a referir-se que eu agora tenho de andar com o nome, mas tem de ter aquela atenção, aquele carinho, aquele acolhimento, tomando a imagem que algumas pessoas não gostam, mas que é importante, às ovelhas que fazem parte dos nossos rebanhos virtuais, ou a quem damos algum apoio pastoral. E, portanto, o acolhimento é muito importante e o Senhor destaca, e acho que às vezes isto é bom, que de vez em quando façamos uma visita, revisitemos não apenas o dia em si, porque muitas vezes o dia passa a ser o pastor a apresentar-se. Isso não se esqueçam, eu sou o centro. Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus está aqui a dizer que o centro são as ovelhas. Eu estou apenas ao serviço delas. E é este empenho que temos de construir, é isto que também temos neste momento, temos exatamente todos esta missão de, mesmo que não estejamos no contacto direto, temos de ter a atenção e o contacto e a proximidade de acolhimento. E, portanto, é interessante que esta tradição de Jesus se apresentar como pastor e falar do rebanho são duas realidades simétricas, interdependentes. A meu ver, o rebanho é mais importante que o pastor, embora na imagem de muita gente, porventura, o pastor é mais importante que o rebanho. E no caso até, a importância vai para aquela ovelha que está perdida. Exatamente, não é? para as fragilizadas, não é? E neste momento nós temos tantas situações de gente fragilizada que temos de ter atenção. Mas, dizia eu, este texto é tão importante que ele é comum à tradição evangélica, menos Marcos, todos os outros, Mateus, Lucas e João,
falam-nos de uma forma muito próxima. Portanto, há aqui um ponto de convergência que foi recebido e acolhido na comunidade, buscando naturalmente esta imagem para configurar esta realidade social. Depois, o sentido da procura, a atenção à necessidade de cada um. E depois também temos aqui uma ideia que é muito bonita, que Jesus expressa. É claro que nós temos de comentar os textos, não sabemos o que estava na cabeça de Jesus quando os comenta. Mas há aqui um comentário de Jesus sobre a realidade social do seu tempo. Quando ele diz, os que vieram antes de mim, nós sabemos que o tempo de Jesus foi um tempo de grande agitação, de pessoas que se pretendiam passar por soluções, serem eles a solução. Conhecemos N revolucionários, uns vários antes de Jesus, alguns logo a seguir a Jesus, mas que a comunidade das origens conviveu, principalmente com Bar Kokhba, que conduziram o país para uma catástrofe sem precedentes na história bíblica. E Jesus está aqui a dizer, todos os que vieram antes de mim, porquê? Porque se propunham ser eles o centro. E daí os verbos que Jesus utiliza, foram salteadores e ladrões. Queriam roubar tudo para si, porque eles eram a salvação. Jesus diz, não, eu não venho com essa ideia, eu venho para servir. E esta imagem do bom pastor é a imagem, o grego não diz bom pastor, diz o pastor belo, o pastor bonito, num sentido em que o grego alarga esse sentido bonito, que não é apenas o nosso estético, é mais do que a estética. Ora, é a pessoa é toda. a pessoa na sua abrangência, eu diria quase social. Ora, Jesus não se coloca nesse sentido de vir ele usurpar. Ele quer dar lugar às ovelhas para ir fazendo a sua caminhada. Oferecer-lhes, qual é a missão que ele tem? Oferecer-lhes pasto, que é a sua mensagem. Ajudá-las a conduzir, que são os seus, ajudá-las a regressar, que são os seus apelos. Ir à procura delas, que é ir ao encontro, estar disponível na caminhada. Portanto, isto são tudo atitudes, efetivamente, daquilo que é o belo pastor, que é, acima de tudo, a pessoa de Jesus. E nunca devemos correr o perigo, e eu digo isto não com nenhuma maldade, mas de substituir o bom pastor, que é Jesus, por qualquer outro pastor, mesmo do Santo Padre ao mais simples pastor da Igreja. Todos somos, ou são, um bocadinho de pastores em função daquilo que é o pastor Cristo. E esse é que é a referência. Esse é que é o Salvador. Esse é que reconduz sempre. Nós ajudamos. Nós estendemos a passadeira. Não andamos com as pernas de ninguém. E também devemos evitar forçar as pessoas a andar aos empurrões. Não podemos empurrar ninguém. Temos de dar esta liberdade interior para que na pastagem, que é a mensagem de Jesus, cada um possa encontrar o alimento que precisa para a sua caminhada, sempre com esperança e com confiança. Por isso, ou um bom pastor, ou na figura e na imagem, na presença de um bom pastor, as ovelhas confiam e caminham. De facto, uma imagem e uma parábola que é tão evocada e que com consequências muito práticas e muito específicas, como acaba de dizer o Padre João Lourenço. Passamos a análise aos outros dois textos que a liturgia propõe para este domingo, a liturgia na Igreja Católica. A primeira leitura é do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde Pedro discursa: convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo. Eram as dinâmicas das primeiras comunidades. Efetivamente, estes textos que temos vindo, ou que lemos ao longo de todo o tempo pascal, que é o tempo dos Atos dos Apóstolos, não é? Nesta primeira parte de que são tomados estes textos, ou que têm sido tomados estes textos, já nos domingos precedentes e hoje também, centrados muito na figura de Pedro. Pedro é a figura tutelar, eu diria, tutelar no sentido agregadora, da comunidade palestinense. Portanto, estes textos estão muito dedicados à comunidade que emerge e que nasce, que se constrói, que se consolida à volta da figura de Jesus, animada pelos apóstolos, de que Pedro é a figura. E, portanto, nós temos aqui nestes textos de Pedro toda a dinâmica daquilo que podíamos chamar uma interpelação. Pedro interpela e deixa desafios. E depois mostra também, de uma forma, apesar muito discreta,
que esses apelos, que essas interpelações, que esses desafios foram acolhidos. É uma coisa que tenho pensado muito nisto. Nós temos muitas referências nos Evangelhos à vida concreta de Jesus, mais do que aquelas que às vezes pensamos, porque às vezes pensamos que aquilo é virtual, mas não é. Estou, aliás, até a trabalhar nos textos, um bocadinho nisso, e vou exatamente pôr um capítulo sobre isto. Como é que do Novo Testamento nós chegamos a compreender o mundo social em que Jesus vive? Temos muitos dados, ou alguns, do mundo judaico, sobre a realidade do tempo em que Jesus vive. Mas o Novo Testamento também nos oferece imensas coisas, muitas delas muito preciosas, sobre a realidade do mundo em que Jesus vive. Pronto, este é um. Mas já não temos, infelizmente, muitos dados sobre as origens, sobre as primeiras comunidades e as origens do crescimento destas comunidades. Temos apenas pequenas figurações. Elas vão depois aparecer, já mais sólidas, a partir quando os Atos dos Apóstolos se dedicam à pessoa de Paulo, que é na sua evangelização além fronteiras, ou seja, para além da Palestina. Aí os dados já são um bocadinho mais consistentes. Mas temos exatamente aquilo que são os núcleos centrais do credo, daquilo que vai ser o fundamento da fé neotestamentária, e as dinâmicas que são propostas. A conversão, a mudança de vida, o acolhimento, a vivência fraterna, a partilha, a comunhão. Isso são, exatamente, estão muito presentes também neste texto que a liturgia nos oferece neste domingo. Vamos a uma referência breve ao texto da segunda leitura da Carta de São Pedro, novamente a afirmar esta centralidade de Jesus e da sua ressurreição. Este texto está um bocadinho, eu diria, se é possível utilizar um chavão para classificar esta segunda leitura, tomada também da primeira, ou tomada da primeira carta de São Pedro, é um texto de esperança, a dizer que o sofrimento que Jesus assumiu não foi um desespero, mas tem um sentido. E é um bocadinho nesse sentido que também nós podemos assumir, e há muita gente que, graças a Deus, o assume como sentido de doação e de entrega. E eu acho que nisso é importante. Também nisto, o tempo pascal é um tempo de conversão. E é, sem dúvida, uma mensagem também muito pertinente para estes dias e para olhar os próximos tempos que aí vêm. Padre João, agradeço-lhe ter estado aqui a analisar connosco e num comentário mais alargado também às circunstâncias que vivemos, também a partir do dia que se assinala hoje, o Dia do Trabalhador. Muito obrigado. Muito obrigado e um bom dia do trabalho para Por certo, esperemos que sim. Desejo-lhe um bom feriado, mesmo seguindo as indicações das autoridades governamentais e de saúde, na certeza de que, no contexto atual, é a melhor forma de defender quem trabalha. Votos de uma ótima tarde. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.